Lucas capítulo 8, versículo 26, que diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Amém? Levante as tuas mãos, fala: Meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, igreja amada do Senhor, nós vemos aqui que o cenário que Lucas ele descreve é um cenário perturbador. Um homem, outrora habitante daquela região, agora ele vivia à margem da sociedade. Este homem vivia preso, não por grades de ferro, mas por correntes espirituais, invisíveis. E o texto nos mostra que ele não morava mais em sua casa. Ou seja, este homem já não convivia mais com a sua família. Este homem não participava mais da vida em comunidade. E ele estava agora, como diz a palavra e o texto, nos sepulcros, ou seja, lugar de morte, esquecimento e um lugar de trevas. E esse homem, ele é um retrato vivo daquilo que o inimigo ele faz quando ele tem o domínio sobre a vida de alguém. Porque nós sabemos que o diabo, Satanás, o adversário da nossa alma, ele veio roubar, matar e destruir.
mas Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. Porque quando o inimigo, ele tem domínio sobre a vida de uma pessoa, o diabo não apenas oprime a vida desta pessoa, mas Satanás também, ele isola. E ele não apenas aprisiona, mas o diabo também lhe rouba principalmente a dignidade. O diabo não apenas perturba a mente de uma pessoa, mas ele também destrói a paz de uma pessoa. Quem está entendendo diz glória a Deus. E os gadarenos, se nós olharmos para o texto, eles tentaram contê-lo, aquele homem, com correntes, mas a palavra diz que ele quebrava aquelas correntes. Tentaram controlá-lo, mas ele se feria e ele gritava noite e dia, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, um estado perturbador, um estado terrível que se encontrava aquele homem. Mas quando Jesus ele chega em Gadara, nós vemos agora que através da palavra tudo muda completamente, porque aonde Jesus chega, ele muda a história. A presença, aleluia, a presença do Mestre desloca agora o poder das trevas, porque aonde havia gritos de dor, aonde havia gritos de desespero, agora nasceu uma nova canção. Aonde havia aprisionamento, agora houve libertação. Aonde havia vergonha, agora floresceu um testemunho poderoso daquilo que Deus, Ele tem o poder para fazer na nossa vida. Aleluias! E assim também, muitos que chegam a uma igreja, a um culto, por exemplo, de libertação, trazem marcas de batalhas espirituais, porque nós vivemos numa batalha. Por exemplo, aleluia, trazem marcas, por exemplo, traumas do passado, vícios, opressões malignas, prisões emocionais. Mas a palavra profética que ecoa aqui nesta manhã é: quando Jesus entra, as cadeias caem. Oh, aleluia! Esta é a mensagem que está ecoando aqui nesta manhã. Quando Jesus entra, as cadeias caem pelo poder que há no sangue de Jesus. Aonde o inimigo ele prende, Jesus liberta. Repita comigo: aonde o inimigo prende, Jesus liberta. Quem crê que Jesus está libertando nesta manhã? Oh, aleluia! O texto, ele diz: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, que tinha demônios, e desde muito tempo não vestia roupas, nem habitava em casa, mas nos sepulcros, como está em Lucas 8:27. Ou seja, há muito tempo este homem estava sendo atormentado por demônios. Este homem, diz o texto, que ele não vestia mais roupa,
Este homem, ele não habitava mais em casa, mas a morada dele era no sepulcro, ou seja, no cemitério. E é isso que o diabo ele faz. Quando o diabo ele entra na vida de uma pessoa, ele leva esta pessoa a um estado deplorável. Ele leva esta pessoa, aleluia, a viver completamente isolado, abandonado, afastado pela sociedade. Mas Jesus está aqui nesta manhã para trazer libertação. Aonde o diabo te prendeu, Jesus está libertando aqui nesta manhã. Quem crê glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Aleluia! E se você olhar, os sepulcros eram cavernas usadas para enterrar os mortos. E esse homem, ele dominado por espíritos malignos, dominado por uma legiões de demônios, ele já não vivia entre os vivos. Aleluia, mas sim agora ele habitava entre os mortos, ou seja, nos sepulcros. Isso nos mostra, meus irmãos e irmãs, isso nos mostra que o plano do inimigo, o plano do diabo sempre foi o que? Sempre foi a morte. Este é o plano do diabo. Você pode ver todas as vezes que caem pessoas possessas, primeira frase que o diabo fala na boca da pessoa: eu vou matar ele. É assim ou não é? Ou seja, meus irmãos, o plano dele sempre foi a morte, ou seja, a morte física, morte emocional, morte espiritual. E Gadara aqui representa o que? Representa lugares de aprisionamento, representa ambientes de escuridão. Ei, meus irmãos, preste atenção nisto. Quantas pessoas hoje vive em sepulcros? Quantas pessoas que não estão vivendo em sepulcros, não em cavernas físicas, mas em sepulcros emocionais, presos em lembranças do passado, presos em mágoas não resolvidas, presos em culpas que nunca foram entregues a Cristo. Outros estão em sepulcros espirituais, frequentam a igreja, mas estão seco por dentro, frequenta a igreja, mas está sem vida, frequenta a igreja, mas está sem esperança. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, aleluia. O mesmo Jesus que pisou em Gadara, hoje ele pisa aqui para mudar a tua história. Ora, basturi me clama labaia. Se eu fosse você, dava um glória agora. Ai de comanas. Aleluia! O mesmo Jesus que pisou em Gadara, hoje ele pisa aqui para mudar a tua história. Ele arranca você do sepulcro da derrota, ele arranca você da caverna da opressão, ele arranca você da prisão do pecado. Ou seja, ele está dizendo: hoje as correntes estão caindo por terra. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aonde o inimigo ele rouba a identidade, mas Jesus a restaura. Jesus ele traz restauração. Lucas capítulo 8 versículo 30 diz: e perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Ou seja, o diabo já tinha roubado a identidade daquele homem.
já não tinha mais identidade. Agora o diabo se identificava na vida daquele homem como legião. Por quê? Porque tinham entrado nele muitos demônios. Não eram poucos, eram muitos demônios. E na cultura bíblica, o nome ele carrega identidade, carrega destino e carrega propósito. O homem que tinha um nome dado por seus pais, agora se identificava como uma multidão de demônios. Agora eu pergunto para você, o diabo ele rouba a identidade da pessoa, sim ou não? Aleluia. Ou seja, agora ele se identifica por legião. Não era apenas um termo militar romano, não, mas era cerca de 6.000 soldados, ou seja, simbolizava o total domínio do inimigo sobre a identidade daquele homem. Aquele homem estava totalmente, aleluia, dominado por aquela legião de demônios. E assim faz o inimigo ainda hoje. Quantas pessoas que não estão, aleluia, vivendo como este homem de Gadara? Quantas pessoas que não estão presos nos vícios, no pecado, na imoralidade sexual, presos na prostituição, presos na pornografia, mas Jesus está aqui hoje para libertar pelo poder que é no sangue dele. Aleluia. E assim faz o inimigo hoje. Ele coloca rótulos. Por exemplo, ele começa a acusar a pessoa dizendo: fracassado, você é rejeitado, você é impuro, você é inútil. Assim que o diabo ele age. Quem sabia disto? Ele começa a agir na mente da pessoa. E quando ainda ele não usa outras pessoas para rotular, para humilhar, porque é isso que o diabo quer. Aí pessoas usadas pelo diabo chegam e falam: você é um fracassado, você é um rejeitado, você é um impuro, você é inútil. Ou seja, ele tenta apagar a verdadeira essência que Deus nos deu. Porque você tem uma essência que Deus te deu. Talvez alguém aqui, quem sabe, já não se conhece mais. Quem sabe você perdeu o brilho, quem sabe você perdeu a esperança, quem sabe você perdeu até mesmo a autoestima. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, porque quando Jesus chega, Ele restaura. Quando Jesus chega, Ele devolve o nome, Ele devolve a dignidade e a verdadeira identidade, que você é filho de Deus. Quem é filho, glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia. E nesta manhã, em nome de Jesus, toda identidade distorcida está sendo quebrada pelo poder da cruz, pelo poder de Jesus. Deus está dizendo: você não é derrotado, você não é fracassado, mas você é filho amado. Ele está dizendo nesta manhã: você não é derrotado, não é fracassado, mas você é filho amado, você é filha amada. Você não é o rótulo que o inimigo tentou colocar em você, mas você é escolhido, você é chamado, você é marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem é marcado aqui? Cadê os crentes que são marcados? Ora masture me clama lapaias. Aonde ali havia gritos de dor, agora Jesus ele trouxe paz. Lucas 8:35 diz
e acharam o homem de quem havia saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Aleluia. Antes, o gadareno, ele vivia gritando dia e noite, como diz o texto, ferindo-se, cortando com pedra, sendo perturbado, sem descanso. Mas após o encontro com Cristo, o encontro com Jesus, ele é descrito de forma completamente diferente. Totalmente diferente. Quando Cristo chegou ali, ele já é descrito de forma completamente diferente. Aquele homem que era atormentado, aquele homem que era inquieto, agora ele estava assentado aos pés de Jesus. Aquele homem que andava nu sem roupa, agora ele estava vestido. Aquele homem que era perturbado, que já era fora de si, já não tinha mais um juízo perfeito, agora ele se encontra em perfeito juízo. Ei, aonde Jesus chega, os poderes das trevas é quebrado. Aonde Jesus entra, aleluia, o nome do Senhor, ele é glorificado, porque após, aleluia, Jesus chegar, Jesus, ele libertou aquele homem. Quem está entendendo diz glória a Deus. Muitos hoje chegam, por exemplo, à igreja com a mente inquieta, sufocados por pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamento de fracasso, ansiedade e a mente confusa. Mas Jesus, quando ele entra, ele coloca em ordem, aleluia, tudo que está fora do lugar. Ele coloca em ordem. O grito de dor se transforma em silêncio de paz. A alma que estava inquieta, agora ela encontra descanso na presença do Senhor Jesus. Levante as mãos, levante. Isso. Receba esta palavra de Deus para a tua vida hoje. O Senhor está aquietando tormentas na tua mente, no teu coração. Todo espírito de confusão, todo espírito de perturbação, todo espírito de medo está sendo quebrado agora. A paz de Cristo está te revestindo aqui. A paz de Cristo está te revestindo. Quem recebe, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Ei, aonde havia vergonha, Jesus ele vai trazer testemunho. Lucas 8:37 diz: e toda a multidão da terra dos gadarenos ficou espantado. Aleluia. Aquele homem que antes era motivo de vergonha para a cidade, agora ele é visto transformado. De escândalo, agora ele tornou-se testemunho. De desonra, tornou-se sinal da glória de Deus. Ei, assim também, o que o inimigo usou para te envergonhar, que o inimigo usou para te afrontar, Deus vai transformar em vitória para a glória dele aqui nesta manhã. Oh, aleluia. O vício que escravizava aquela pessoa da tua família, a história que te feriu,
a dor que parecia insuportável, tudo isso será transformado em testemunho vivo do poder de Deus que opera em nossa vida. Oh, aleluia! Oh, glória! E nesta manhã, Deus está declarando: aquilo que foi motivo de lágrimas será motivo de cântico, diz o Senhor. A vergonha do passado será substituído pelo testemunho do presente, diz o Senhor. Você não vai apenas contar sobre a libertação, mas você será a prova viva do poder de Deus que opera sobre a sua vida. Pode adorar, pode glorificar. Já vou concluir. Aonde havia derrota, Jesus ele traz missão. Repita comigo: aonde havia derrota, está fraco. Aonde havia derrota, Jesus traz missão. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Você vai entender agora. Se você olhar lá em Lucas, capítulo 8, versículo 28 e 38 ao 39, lá diz que ele, correndo, prostrou-se diante de Jesus e rogava-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Ou seja, ele rogava, que ele queria ir com Jesus, ele queria entrar na embarcação, porque o povo de Gadara, o povo ficou assustado, e o povo começou a expulsar Jesus, como diz o texto. E aquele homem agora, ele vai atrás de Jesus, ele roga: mestre, deixa eu ir também. Mas Jesus manda ele voltar para a tua casa, para a tua família, e anunciar quão grandes coisas Deus tinha feito por ele. O gadareno liberto, ele queria seguir Jesus, mas ele foi enviado de volta como um missionário à sua terra. O mesmo homem que antes destruía, agora anunciava a vida. O evangelho transformou em testemunha, em uma voz profética na sua região. Ei, aquela pessoa da tua casa, da tua família, que muitos não dão nada por ele, Jesus ele vai salvar. Jesus vai libertar, assim como ele fez na vida deste homem, ele também vai fazer na vida do teu ente querido. Aleluia! Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Porque a libertação não é o fim do processo, mas é o início de uma missão. Ei, quem é liberto se torna mensageiro. Quem é liberto se torna intercessor. Quem é liberto se torna pregador da palavra de Deus. Você não foi liberto apenas para viver em paz, mas para se tornar um instrumento de libertação nas mãos de Deus para a vida de outras pessoas. Ei, Deus nesta manhã, Deus está levantando pessoas aqui hoje. Deus está levantando pessoas também libertas lá dentro da tua casa. Está levantando, aleluia, missionários. Está levantando pregadores. Deus está levantando família. Você será a resposta de oração. Você será a voz profética do testemunho vivo do grande poder de Deus. Sabe por quê? Porque você foi liberto. Nós também fomos libertos, também para libertar, assim diz o Senhor. Aleluia. E eu concluo a mensagem. O homem de Gadara
que começou a sua história como escravo, ele terminou agora como um evangelista. Assim também será com aqueles que recebem hoje a visita de Jesus. Não importa quão pesadas sejam as correntes, quão fundo seja o sepulcro, ou quão longa seja a história de dor, a história de sofrimento, a história de derrota, mas quando Jesus entra, as cadeias caem por terra em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa, a sua família aqui nesta manhã. Levante as mãos, levante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu profetizo cadeias de vícios, traumas, opressões, maldições, enfermidade estão sendo quebradas aqui agora. Aonde havia morte haverá vida, aonde havia vergonha haverá testemunho, aonde havia derrota haverá missão. Sabe por quê? Porque Jesus já entrou neste lugar, e se Ele entrou, ninguém vai sair daqui do mesmo jeito. Quem crê, levante a mão e receba o teu milagre, receba a tua cura, e glorifica e exalte o nome do Senhor.